Então, como formar aí um coletivo de elaboração de projetos culturais, né? Como é que a gente pode estruturar uma pequena equipe, né, de pessoas multiprofissionais, pessoas que dominam vários fazeres diferentes, né, para aproveitar melhor os editais e as oportunidades que estão surgindo aí o tempo todo. E aí a perspectiva é de que surjam mais, né, principalmente em 2023 aí também, que a gente possa fazer os nossos projetos, ou projetos para um coletivo, para uma organização que a gente faz parte, ou então para pessoas que a gente conhece. A gente pode também ser produtor, produtora cultural para outras pessoas, para mestres, mestras de cultura popular, comunidades tradicionais também, né? Nem sempre as pessoas sabem como ler um edital, como fazer um projeto para aquele edital, como aproveitar bem assim essa oportunidade também. E aí ficam muitas dúvidas, né? E aqui a gente é um espaço para a gente poder abrir um pouco esse debate, tá? Passando aqui um pouquinho, eu queria que ficasse aí para vocês um pouco dessa frase, da essência dessa frase, né? O sonho que se sonha junto é realidade, né? O sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas um sonho que se sonha junto é realidade. Então, isso daí a gente pode ver acontecendo quando a gente, por exemplo, decide compartilhar mais assim os nossos sonhos, formar times e equipes colaborativas também para as coisas começarem a fluir, a acontecer também, beleza? Então, trazendo um pouco da essência do que move, do que move meu trabalho atualmente, hoje em dia também, e o que é que faz sentido para mim quando eu falo de trabalhar com projetos culturais, com elaboração, com coletivos, né, com equipes, com times também, tá? Bom, então, para começar a gente formar essa equipe de elaboração de projetos culturais, o que precisamos, né? Vamos lá. A gente precisa, por exemplo, de trabalhar e ter um calendário de editais e oportunidades para o nosso segmento. A gente precisa reunir em um só espaço, de uma forma organizada, né? Um pouco mais metódica, vamos dizer assim, informações sobre as oportunidades que estão se apresentando aí, né? Existem várias fontes da gente pegar essas oportunidades, estão aí na internet, são várias plataformas, sites, associação de captadores de recursos, né? Enfim, vários caminhos para a gente pegar esses editais, sistematizar, né? Conforme um prazo, para a gente poder trabalhar com um horizonte de trabalho, né? Ou seja, a gente visualizando um horizonte de oportunidades aí, ou seja, por prazos, né? Para a gente ter isso em mente, num radar, como a gente chama, e poder mirar, né, em cada uma dessas oportunidades de uma forma mais estratégica, né, de uma forma que você possa ir trabalhando sistematicamente em cada oportunidade, mês a mês ali. Então, dizer desde já que isso tudo é um fruto de um processo, nada vem do dia para a noite, é um trabalho fruto de você realmente ter uma sistematização das informações, colher isso tudo, né? E ficar ali atento também a um radar, né? Então, esse calendário seria esse lugar. É uma ferramenta que eu trabalho e indico para vocês também para que possam trabalhar e visualizar, ter também esse radar e essa possibilidade também de horizonte de trabalho, né? Aqui eu quero mostrar um pouquinho, bem rapidamente, do nosso calendário de editais, que a nossa equipe colaborativa mantém sempre atualizado também. O link dele está no nosso grupo do WhatsApp, é um grupo que a gente mantém para ficar um pouco mais perto mesmo das pessoas que estão querendo desenvolver suas propostas culturais, né? Enfim, empreender mais também nesse ramo, e desenvolver novas habilidades, formar comunidades também, enfim, cuidar do planeta nesse sentido cultural, né? Em âmbito cultural também. A gente também pode fazer parte dessa regeneração do planeta em âmbito cultural. Então, aqui a gente está mostrando o calendário para vocês, a gente tem o maior carinho de estar sempre atualizando aqui ele para vocês. Então, aqui a gente tem, por exemplo, os dias que faltam para cada edital, né? O nome do edital. Aqui você tem a descrição do edital e as áreas de interesse também, o prazo de inscrição
né? E o link aqui para o edital também, para a gente visualizar um pouquinho, né? Aqui do edital. Eu separei aqui um edital para a gente ver já já. Então, aqui é importante que o seu time, a sua equipe, possa começar por um calendário de editais, né? É importante que vocês se reúnam, façam um calendário de editais para o segmento de vocês. Então, se vocês são um setor de elaboração de projetos para uma ONG, por exemplo, uma organização social que trabalha com, por exemplo, assistência social, então vai ter um perfil de editais que vocês precisam estar ali olhando. Se vocês são um coletivo cultural de teatro, então tem perfis de editais que vocês também precisam ali estar atentos, né? Aqui nesse edital, por exemplo, tem essa chamada pública para permissão do uso dos espaços da Funarte, né, para 2022 e 2023. Então, grupos e coletivos de teatro aqui, por meio das empresas produtoras culturais, podem propor projetos, né? Tem o programa Laboratório em Cena da Funarte, deve ser voltado aqui para Minas Gerais. Tem prêmios, né, vários prêmios, e tem esse Sesc Edital Nova Música Convida, né? O edital Sesc Nova Música Convida, que é o que a gente vai abrir um pouquinho já já. E são todas oportunidades. Então, dependendo do teu segmento, dependendo de onde você, o teu grupo, o teu setor, para que organização, para que iniciativa, né, ele esteja querendo caçar esses editais, então você precisa fazer um edital com mais com essa cara, mais com o teu recorte, mais com o recorte aí desse perfil que o setor trabalha, beleza? Vamos dar uma passada aqui. Aqui é o Prosas, né? É um site aqui que tem a maioria dos editais, né? E aqui eu vou colocar depois o link aqui do Prosas também no nosso chat, para quem quiser dar uma olhadinha depois. Aqui tem muito edital, beleza? Ó, tem prêmios para ONGs, né? Editais de apoio à gestão, muitas oportunidades, assim. Então, aqui a gente alimenta esse calendário, né? O calendário fica sempre atualizado, a gente pode, a partir daqui, começar a entrar nesse radar, né? Que a gente quer ter em vista, né? Uma segunda coisa que a gente precisaria fazer para estruturar esse setor, certo, pessoal? Observar e escrever esses projetos com potencial para os editais abertos. É uma consequência do que a gente estava fazendo, né? Então, a partir do momento que você enxergar os potenciais projetos para aqueles determinados editais, então o teu coletivo começa a se programar para aquele mês, né? Eu oriento pelo menos a gente ter 2 projetos por mês, talvez já seja até muito, sabe? Dependendo da experiência das pessoas que estão ali na equipe, entende? Então, a gente vai ver logo mais as habilidades que a gente precisa desenvolver para isso. E aí, talvez 2 projetos por mês já seja muita coisa. Então, começa com um projeto, mirando um projeto por mês. Vê que edital que é interessante para vocês, que fecha naquele mês, que tem o prazo de inscrição para aquele mês, e tenta desenhar um projeto para aquele edital, né? Então, divide os trabalhos, lê o edital, todo mundo junto, né? Também é importante isso para compreender tudo o que está falando ali e vai buscar a inscrição para esse edital, beleza? Bom, uma dica, né, que a gente trabalha aqui seria realizar um planejamento estratégico colaborativo para o setor, né? Então, você começar através de um planejamento colaborativo. E o que é isso, né? Um planejamento colaborativo é um momento onde a gente pode colher da inteligência coletiva do grupo, né? Todo grupo, todo time dos sonhos tem uma inteligência coletiva, né? E aí, se você não dá a oportunidade dessa inteligência se manifestar, a gente não vai entender o que é que o grupo deseja, para onde o grupo quer ir, por exemplo. Então, tem várias técnicas, vários métodos e formas dinâmicas diferentes da gente puxar dessa inteligência coletiva essas contribuições para que o projeto possa desenvolver ali uma estratégia de ação, né? A gente vai falar de uma aqui, que é o Dragon Dreaming, bem rapidamente, que eu quero mostrar para vocês, que foi o planejamento que a gente aplicou. O Dragon Dreaming fala que um projeto ele é sonhado, depois ele é planejado, depois ele é realizado e então celebrado.
Então, a gente aplicou essa mandala aqui com esse ciclo. Nós sonhamos o nosso projeto para a Paraibólica, nós planejamos o nosso projeto, estamos realizando o nosso projeto e celebrando toda a jornada também, tá? Só trazendo para vocês um pouco da referência do que o Dragon Dreaming, das fontes que o Dragon Dreaming bebe aqui também, beleza? E a gente fez esse processo aqui, no caso online, né? A gente também trabalha facilitando esse processo. A gente colheu os sonhos de toda a equipe, a gente pensou uma missão junto para todo o grupo também. Cada exercício tem o seu momento, tem a sua forma de fazer. A gente fez os objetivos da equipe também e a gente chegou até aqui o final desse plano de ação sistêmico também, que é o tabuleiro de tarefas, é um plano de ação gamificado, que cada tarefa tem o seu responsável, cada tarefa tem o seu apoiador, o seu aprendiz, tem o seu consultor também, beleza? Então, aqui é o Dragon Dreaming, essa forma de planejar projetos em conjunto. Vou deixar aqui para vocês o nome aí também. Quem quiser pesquisar mais, beleza? Encorajo muito. Tá? Então, fazer um planejamento estratégico é uma boa também para vocês entenderem mais o setor, entenderem quais os sonhos ali da equipe que estão chegando, para onde é que vocês vão, para onde querem rumar, né? Enfim, tudo isso, beleza? Então, aqui uma dica que eu dou é desenvolver as seguintes habilidades, né? A gente precisa cada vez mais, nessa equipe que está se formando, ler editais de uma forma mais rápida, né? Compreendendo mais os meandros, as nuances de cada edital, né? Então, a gente precisa desenvolver mais essa habilidade da gente ler os editais de uma forma um pouco mais prática, mas sem perder a atenção. Primeiro você dá, são várias leituras, na verdade, né? Primeiro a gente dá uma leitura mais superficial, a gente capta ali aqueles momentos mais, aqueles dados do edital que são mais importantes para aquele momento, né? Da equipe, como prazo de inscrição, por exemplo, os documentos que você precisa, quem pode escrever, quem não pode, né? E numa segunda leitura, num segundo momento, você vai ler o edital de uma forma um pouco mais aprofundada, você vai observar melhor os critérios que o edital traz ali, para que você possa encaixar e defender melhor o seu texto, né, também do projeto que vocês estão elaborando ali para aquele mês. Então, ler editais é essencial para que a gente possa, de uma forma mais prática, com mais eficácia, vamos dizer assim, pegar ali o que aquele edital tem de mais importante, dar um feedback para a equipe, para ter esse processo de decisão um pouco mais fluido, né? Olha, pessoal, a gente vai colocar qual edital esse mês, qual projeto a gente vai, que edital nós temos para esse mês, né? O que é que ele traz para a gente e que projeto nós teríamos para esse edital também, tá? É mais ou menos isso, a gente focar um pouco de acordo com esses perfis aí. Depois tem também a habilidade da escrita e da síntese, né? Então, trabalhar melhor as habilidades na escrita para todo mundo aí da equipe, é essencial isso. E da síntese dentro da escrita também, então a escrita ali com coesão textual, né? Enfim, que você consiga ali contar a história do seu projeto, defender ele também quando for uma justificativa, apresentar ele de uma forma um pouco mais resumida também quando for uma apresentação, né? Então, desenvolver mais essas habilidades. Para além da escrita, eu ainda diria que tem as habilidades de você desenvolver tabelas, né? Ir para a parte das planilhas também, que é um pouco interessante também para quando a gente vai trabalhar ali o orçamento, cronograma, né? Essa visualização que a tabela permite e você fazer uma análise de dados, né? Já traz um outro pensamento para quem trabalha com projetos, né? Então, é importante você dominar a escrita, você passar uma história, entregar um conteúdo e também de você dominar essa habilidade de fazer uma tabela, sistematizar dados, né? Interessante também, enfim, tá? Outra habilidade é a colaboração online, né? Enfim, não ficar usando só o grupo do WhatsApp para tudo, tem outras plataformas aí que a gente pode utilizar para tomar decisões em conjunto, ou então para guardar dados, né, para deixar tudo mais à vista de todo mundo, uma gestão com mais transparência também para essa equipe, para que todo mundo possa colaborar de forma mais assíncrona, né, como a gente fala, ou seja, cada um no seu tempo, não precisa ser todo mundo sempre ali
numa reunião, falando ao mesmo tempo no grupo, ou então numa reunião online no Meet ou no Zoom. Você pode ter ali uma plataforma, né? Eu indico algumas, o Asana, o Trello, por exemplo, também. Se alguém não conhece alguma dessas, fala aí, por favor, que eu coloco o link aqui, beleza? Então, desenvolver, através dessas outras plataformas, essa possibilidade da equipe poder colaborar, cada um ao seu tempo também, né? Fazer essa colaboração online é importante, mas ter as reuniões também é importante para você ver o avanço nos editais, né? Também é bem importante isso.